A gente vai iniciar aqui o conteúdo do terceiro período. A gente estava lá depois da metade do livro, a gente vai voltar para o início. A gente vai falar sobre os conteúdos de calorimetria, mais necessariamente o conteúdo de termologia. Então a gente vai fazer aqui uma breve introdução do que seria temperatura e calor, alguma coisa desse tipo, e a gente vai tentar dividir para facilitar ao máximo para vocês esses conteúdos e que a gente possa adquirir o conhecimento necessário. Os objetivos da termologia é estudar os fenômenos relativos às manifestações de um tipo de energia que pode produzir aquecimentos, esfriamentos ou mudanças de estado físico nos corpos que acedem ou recebem. Gelo, sol, que uma pipeta aqui sendo aquecida. Aspectos macroscópicos e microscópicos. No macro, a gente se restringe aos aspectos globais do sistema, tais como volume, temperatura, pressão e outras propriedades que podem perceber pelos nossos sentidos. Aí seria a questão do o toque das nossas mãos em alguns objetos, que às vezes a gente toca num objeto, a gente acha que ele está frio, a gente acha que ele está quente, mas isso não significa que realmente aquela temperatura dele é apresentada por aquilo que a gente sente, porque a nossa mão ela não é, digamos, um objeto, né, um instrumento de medição, mas a gente vai estudar os termômetros no decorrer das aulas. O estudo microscópico se restringe às grandezas que não podemos perceber pelos nossos sentidos, a energia das moléculas. Então a gente vai ver que a relação entre o movimento das partículas e o não movimento delas tem tudo a ver com a questão de temperatura e calor. Então, o que seria energia térmica? Todos os corpos possuem partículas que estão em constante movimento, denominado agitação térmica. A energia térmica é a soma das energias cinéticas das partículas de um corpo. Então, aqui tem uma água, um líquido sendo aquecido e as moléculas desse líquido estão em constante agitação. Temperatura. A temperatura é a medida do grau de agitação dessas moléculas. Então, a gente vai ver que quanto mais essas moléculas estiverem agitadas, maior vai ser a temperatura. E quanto menor for essa agitação delas, a temperatura mais baixa será. Então, aqui tem dois líquidos. Esse líquido A e líquido B. Então, pelo que o desenho quer mostrar, é que essas moléculas estão mais agitadas do que essa, então o líquido A temperatura é maior do que na temperatura do líquido B. Então a expressão aí, a festa está pegando fogo, então todo mundo está agitado. Equilíbrio térmico. Dizemos que dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico quando eles se encontram com a mesma temperatura. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra desse mesmo corpo. Trânsito este provocado por uma diferença de temperaturas. A gente vai ver que sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, o calor sempre foi da região ou corpo de maior temperatura, mais quente, para a região de menor temperatura, mais frio. Então, sempre vai do A para o B quando o A é mais quente do que o B, até os dois chegarem a uma igualdade. Tá segurando essa vela aqui, por exemplo, se aqui for um metal, vai esquentar de tal forma que vai chegar o momento que vai chegar até a mão da pessoa. Eu já estou em equilíbrio térmico com o ambiente. Então lembra, fluxo de calor sempre vai da maior temperatura até a de menor temperatura. Depois de um certo tempo, os dois ficam com a mesma temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico. Escalas termométricas. Uma escala termométrica é um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma certa temperatura. A medição de temperatura, a gente vai recorrer aos fenômenos de dilatação térmica, no caso, a variação de dimensões que os corpos sofrem quando sua temperatura se altera. Então, por exemplo, um termômetro, digamos que tem um líquido dentro dele que o termômetro ele vai marcar o tanto que esse líquido dilatou. Então, é isso que a gente mede a temperatura.
Temos termômetro. O termômetro é basicamente constituído de um termoscópio, ou seja, um indicador de dilatação térmica e de uma escala termométrica. Aí tem termômetro clínico, termômetro hoje já tem digital, termômetro de massa mínima e termômetro bimetálico. Pronto, por hoje seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte. É mais a parte de introdução e nas próximas a gente estará conversando um pouco mais sobre isso. Então, tchau, tchau.